Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome dessa empresa. E o programa que você vai assistir agora, que você já sabe, mas eu vou repetir. Na próxima semana ele estará na página do programa Mercado Futuro no YouTube. E aí, se você tiver acesso à internet, você pode ver, rever, tirar dúvidas, se você perder esse programa, enfim. Agora está sempre lá, você pode assistir. Indo no YouTube, vai no outro canal que eu tenho lá. Você sabe que eu não sou essa geração moderna, mas eu estou em todas as mídias. Senão a gente desaparece. Você é obrigado a estar em todas as mídias. Bem, o assunto do programa de hoje é um dos meus prediletos. Falar de comida e de comer, como comer bem. Porque o negócio é o seguinte, o produtor, ou se você produz carne, leite, hortícolas, ou soja, enfim, que vira carne de porco, etc, etc. O resultado final de toda essa trabalheira é o prato, quando você vai num lugar e bota aquele prato bonito, com colorido na sua frente. Isso é uma arte, é um setor complexo, e é sobre isso e outros temas que eu vou conversar com uma pessoa que eu não via há tanto tempo e agora reencontrei essas coisas de conversa de redação, que é o Mendes. O nome dele é Antônio Mendes, mas no meio da comilança, que é onde ele milita, ele é conhecido como Mendes. E o Mendes agora, a última vez que eu conversei com ele tinha um restaurante que chamava North Place, North Grill. North Grill. E agora ele tem uma outra história completamente diferente que nós vamos descobrir. Mendes, um prazer te reencontrar. Boa Feliz tarde. em te ver de novo aqui. E você que andou pelo mundo aí fazendo os outros comer melhor, não é isso? Boa tarde. Não, Boa prazer tarde. é meu de voltar a gravar aqui e nos reencontrar. Tive um pouquinho fora, tive um pouquinho fora. Você estava falando de Espanha, você foi fazer o que na Espanha? Eu fui para Espanha, fui algumas vezes por o mundo do vinho, também sou sommelier e aproveitei para ver bastante sobre gastronomia, né, sobre a comida também, entender um pouco regional e tal. E aí que nasceu o meu novo restaurante, o Aranda. O Aranda se chama Aranda em homenagem a uma cidade na Espanha que se chama Aranda del Duero, que é uma sub-região de Ribeira del Duero. Sim. E que lá tem os melhores assadores. Assador é grelha aqui. Você gosta E é o disso. que eu fiz a vida inteira. Grelha. E sempre também trabalhei muitos anos pelo grupo Rubaiá com os espanhóis. Então, É, Espanha, você tinha as duas coisas. sempre tive ali, sempre cuidei dos chefes espanhóis. E bom, e aí, durante esse período que fiquei viajando o mundo, fazendo algumas consultorias também, fiz uma em Moscou, na Rússia. Próximo ano é Copa do Mundo lá, né? Os caras Porque vão comer boa carne lá que eu implantei você lá. foi fazer de carne? Fui fazer um de carne lá. Uma pessoa do russo veio pro Brasil na época que o Brasil estava vendendo aquela história dos caça, aquelas coisas lá e tal, comércio Brasil-Russo. E ele viu o nosso sistema de grelha, esse assador, e gostou muito e falou que queria um em Moscou. E eu falei que era um pouco difícil, porque ele falou, não tem problema, eu transporto, você monta aqui, a gente e transporta até lá e monta lá. E assim foi. Montamos a grelha no Brasil, ele fez o transporte e eu fui com a minha equipe, o churrasqueiro, o pedreiro e tal, e montamos fisicamente a grelha e depois fomos. Fizeram era usar. Exato, mas tipo, escolher a peça de carne, treinar os cortes, foi até meio divertido porque tinha dentro do grupo de funcionários lá tem gente de toda, a Rússia tem Quizquistão, Cazaquistão, É. Paquistão, tem muita gente, né? E tinha indiano. Você imagina eu cortando uma peça de carne bovina na frente do indiano. Ele foi embora, né? É Aqui eu não fico. sagrado. Me conta uma coisa dos assadores. A grelha, o grill, sei lá. Tem algum segredo que a gente. Tem um que eu sei, mas isso aí você pode falar, porque hoje os equipamentos de cozinha estão numa sofisticação industrial, né? Estão numa sofisticação absurda. Um dia eu comi um bife, não preciso te dizer onde, que o bife era um bife alto, ele vinha douradinho, né? Douradinho de todos os lados, mas quando você cortava tinha aquele sumo. Aí eu falei, bom, como é que eu faço isso na minha casa?
Aí ele falou, ó, aqui essa grelha aqui chega a 300 ou 250 graus. Eu nunca consigo isso na minha casa. Então, veja bem, Tem o formato da grelha, isso tem tem, então, importância. vamos falar um pouquinho aqui. Assadores, né? Em Aranda, o argentino também tem muito boa grelha, né? Que é a parrilha, a tradução de parrilha é churrasqueira, né? Cuidado para não confundir parrilha com parrilhada, né? Para não ter... São duas coisas diferentes. Um é a grelha e outro é o prato, né? Então, existe isso. Existe uma coisa que primeiro você fazer o carvão, né? Pegar o carvão, transformar em brasa, que é o primeiro fogo, larga a chama, aquilo vai acabar a chama e vai ficar só a brasa viva. Aquela brasa viva vai para embaixo da grelha, transportado numa pazinha, a grelha está aqui e o fogo está aqui do lado. Ele transporta ali para embaixo da grelha. A grelha tem um sistema de calha que é um pouco inclinado, que essa calha segura o calor da brasa. Quando você põe o bife em cima da grelha, se tiver gordura, como está inclinado, você vai pôr a gordura aqui na parte de cima para quando a gordura derreter, passar por embaixo do bife e dar sabor a essa carne. E vira-se uma vez só. Não pode ficar virando o bife muitas vezes, vira-se uma vez só. É verdade. Se você virou mais de uma vez, aí você pode ter a melhor carne, mas você corre o risco de ficar duro, porque você perde ponto. E você vira no momento que a parte de cima da carne que está na grelha começa a transpirar ali, a largar o suco da carne. Aí você vira, ele começa a inflar um pouquinho, a carne sempre dá uma infladinha. Aí esse é o ponto que você tem no meio rosado, que fica aquela suculência que você comentou. E a temperatura carvão tem que estar forte, né? Tem que estar forte. Brasa fria não vai resolver. Então a temperatura exata carvão forte, em 8, no máximo 10 minutos você tem um bife alto, que nós servimos em restaurante. Porque às vezes tem uma diferença entre o bife que você corta na residência, que ele termina cortando um pouco mais fino, porque tem que fazer mais rápido, às vezes de menos gente e tal, do que o bife do restaurante. O restaurante ele tem que ter uma certa... Se eu for comer por aí, o cara trazer um bife fininho, não dá ponto. Não dá ponto. Não dá ponto. Não chega... Isso não fica legal. E voltando para a Espanha, você foi lá na Rússia, montou lá um assador, um grill lá na Rússia. Na Espanha, os vinhos espanhóis, eu pessoalmente, que não sou sommelier, gosto muito. Excelente. Até porque eu sou sangue espanhol do lado de pai e mãe. Opa! Eu não posso ver fruto do mar que eu saio correndo atrás para comer. Polvo, lula, o diabo. Então eu me dou muito bem com isso. O que você foi ver? O que você viu, descobriu? Porque eu vi no teu cartão um negócio interessantíssimo, que é o Tapas. tapas. Só para você falar dos tapas aqui para o nosso telespectador, um dia eu estava no sul da Espanha, perto de Almeria, e era acho que um feriado, enfim, tudo cheio. Eu consegui entrar num lugar pequeno e para comer alguma coisa, né? E aí eu falei pro garçom, bom, os tapas, né? Porque na Espanha é tradicional. Eu falei, do que é o tapa, né? Queria saber o que é o tapa. Tapas de lo que sea. De lo que sea. O que De lo que tiver. quiera, de lo que sea. Gente, nós vamos para o intervalo, você já fala dos tapas já já. Eu converso com o Mendes vocês já viram, é sommelier, é restauranteur, dono de restaurante, é especialista em assador, grelha, grill, ou seja, o homem tem muito para falar. Vamos ao intervalinho, voltamos rápido. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, eu converso com o Mendes, já antes do intervalo eu falei de várias especialidades dele. E eu, antes do intervalo, falava de um hábito espanhol, que são os tapas. Quando você chega para jantar, para almoçar, vem o pratinho com os tapas. É isso, né? É isso Ele mesmo. está me contando no intervalo por que chama tapa, não sei se você vai contar aí. O nome tapa vem de tapar o copo. Pois E naquela época você tinha o problema de... sabia. E então você colocava o pedaço do pão em cima do copo e tapava o copo.
E aí depois começou-se a botar mais coisa nesse pãozinho. Aí, o Ramon, o chouriço espanhol, o ovinho de Tá codorna. ficando bom esse Foi tapas. modernizando, a coisa foi melhorando, né? Fomos melhorando em tudo, né? E aí é a tapa. E tapear também, né? Uma maneira de você bater papo ali antes, aquela coisa toda, prosear e tal. E você Mas fica por que tem comendo. tapa no cartão do teu restaurante? Porque eu Tapas? também trouxe, nosso restaurante tem uma carta de tapas. Tem lá 10 ou 12 tipos de tapas. Mas como disse você, e é verdade, você pode fazer tapa de lo que sea, de De todo lo que se- de lo que tengas. de lo que- te voy a fazer uma pergunta. Você tem lá minha mulher adora croquetas. Croquetas de Ramon, Ah, que é uma. Olha, é, vai porque é. nós estamos ali entre as melhores. Estou falando Nós só sério. Não comemos, posso falar muito para não ficar. nós a última vez, ficamos em alguns paradores. Sabe aqueles castelos lá? Cara, tinha dia que a gente não almoçava, pedia 2, 3 porções de croqueta de Ramon. Croqueta de Ramon e fazemos também a de cogumelos. Uhum. E nós estamos fazendo uma croqueta, mas isso mais para o menu executivo, porque no almoço nós temos um menu executivo aí para atender os executivos da região, para ser mais rápido, um custo baixo. É, croqueta de paella. Que é o que vem. É a mesma paella, o arroz da paella, ele informa ela bonitinha, passa na farinha, Mas fica. que coisa. Mas o senhor está agora na Rua Maurino e está em Bibi. É uma rua espetacular, porque tem restaurantes um melhor do que o outro, na Rua Maurino. O Mendes disse que só aumentaram os custos dele. Não, mas é um lugar superinho aqui em São Paulo, a Rua Maurino. Quando é que você foi para lá? Faz tempo? Nós estamos há 4 meses, o restaurante tem 4 meses. Era o antigo ponto que era o restaurante Trindade, que era um português conhecidíssimo. É. O Trindade ficou lá há 10 anos. A Rua Mauri teve um up, ficou muitos anos lá em cima. E teve uma queda, ficou um período meio ali e tal, na stand-by. E agora está voltando muito forte. Já voltando, já voltou. Estamos nós, o Eco está de volta lá com outro nome, Factório. O Dressing está ali fazendo um trabalho também, forneria, tem mais um japonês, tem lá não quero falhar nenhuma, tem vários outros restaurantes, tem lá o Yellow Tail. Então voltou, a Rua Mauri voltou a ser Com a point. Rua Gourmet. É uma rua gourmet. Então nós estamos no ponto que era o Trindade, na Mauri 328. O que você trouxe além da croqueta e esses outros tapas aí? O que você está Não. fazendo no Aranda? O Aranda ele tem as tapas, né? Um mix de tapas. Que você pode pedir alguma coisa que seja diferente. Ah, quero fazer tapa com, sei lá, não quero com Ramon, quero com chouriço espanhol para fazer. Ah, eu quero com queijo. As tapas têm uma variedade grande, já pronta, aí você pode criar algo mais. Dentro do cardápio também tem uma parte bem mediterrânea, assim, que tem também o bacalhau, o polvo, a lagareira, o polvo a galega, a parte de brandadas de bacalhau, as frigideirinhas, aquela frigideirinha bem quente que vem na mesa com polvo e lula picado, ou só de lula, Ai, tá me deixando. camarão, paella todos os dias, não tem problema, você pode chegar e pedir paella. Não é aquela que demora 50 minutos, não. Em 20 minutos, 25 no máximo, está pronta a sua paella. Paella com arroz bomba, não é com arroz agulhinha aí, sei lá, não sei o que tem. O que é arroz bomba? Eu não sei. O arroz da paella, o espanhol, em Valência, terra do arroz ali e tal. E a paella é feita com arroz bomba. É um arroz que ele é diferenciado. Ele é um arroz mais gordinho, cru, e quando você cozinha, em um momento dado ele incha mais rápido e é perigoso você perder o ponto. Porque a paella já tem que estar, o arroz tem que estar al dente. Não pode ficar aquela coisa. É, não é uma papa. Não, exato. Então esse é o arroz da paella. Bomba. Chama arroz bomba. Valenciano. Arroz valenciano. Exato. E você compra esses produtos todos? Você traz da Espanha ou você compra nos mercados aqui? Tem Porque importação aqui já no nos Brasil. mercados tem tudo hoje. Tem, né? tem importação já. Tem Ramon. Arroz bomba tem uma única importadora que traz, mas os outros frutos do mar tem fácil aqui. O polvo é o bifiante do momento. Todo mundo quer comer polvo. É mesmo? Nossa, você não tem noção. O Mas polvo virou o prato do momento. Você não tem polvo noção é que vem de polvo. muito bom. Mas antes não se comia.
Não é gozado isso? Antes não... Tem duas maneiras de comer polvo. Eu, quando faço polvo, eu aprendi que você bota ele na panela de pressão, sem nada. E acho que 10 minutos ele está cozido. Sabia disso? Eu já ouvi bastante isso, mas o nosso cozinha mesmo lá, porque no É. restaurante tem que ser um modo mais... E uma vez eu comi onde você trabalhou, no Rubaiá, Sim. comi, mas era um tentáculo, era assado, né? Era na grelha. Mas É, você dá uma cozida nele antes e Isso. depois leva a grelha. O nosso é cozido antes e depois vai na chapa e deixa ele tostadinho Como por é que você fora. pode comer polvo? Quais maneiras? Na parede já tem polvo? Olha, polvo tem muita coisa. Eu tenho Na o parede já carpaccio tem... de polvo como entrada, Ah, é? que é Fininho, curtinho. fininho, que é maravilhoso. Tenho o polvo na frigideirinha, que nem eu falei pra você, no provençal, que vai na mesa. Tem o polvo à la galega, que é o polvo fatiado fininho, que vai com aquela batata e páprica picante. Polvo porções, que nem você me falou aí, o tentáculo. Polvo em cubinho misturado com arroz de polvo, que é maravilhoso. Maravilhoso. Então, muita Arroz de coisa. polvo é curioso porque é um prato que é tradicional tanto na Espanha quanto em Portugal, né? É, pois é. Eles dois gostam de arroz de Estão polvo. sempre ali, né? Os dois. Tem muito a ver uma com o outro, em que se refere a frutos do mar. Aí, quando se refere a outras coisas, não. Você sabe, e agora me bateu um negócio aqui, Mendes. São Paulo, até muito tempo, ele tinha poucos restaurantes de comida espanhola e eram restaurantes caros. Mudou isso um pouco agora? Tem mais. Ainda tem poucos restaurantes espanhóis para o tamanho da comunidade espanhola que temos aqui no Uhum. Brasil. Poderia ter muito mais, mas vem crescendo. E com respeito a preço, assim, hoje, não necessariamente, por exemplo, o nosso é preço bem equilibrado, nada de ficar aqueles preços altos. Então mudou, mudou. Teve no passado marcas famosas que a gente não precisa falar, que era um clássico, você precisava ir lá, tinha que tal, e era muito caro. Não sobrevive, não tem mercado, assim, é difícil isso. Então tá bem mais acessível hoje tudo. Ali na região que você está tem muito escritório, né? Por isso que você tem o executivo e tal, né? Tem bom almoço e tem Todo dia, de segunda a de, segunda? de segunda a sexta o executivo. Não, eu digo o O restaurante. restaurante todos os dias de segunda a segunda, menos o domingo à noite. Domingo à noite não abrimos. Folga geral na nação. Folga, cozinha e tudo, descansa, limpeza, detetização, essa coisa toda que tem que ser feita para não. Vamos para o intervalinho já, a gente já volta. Eu converso com o Mendes é. Agora eu vou falar do restaurante Aranda, que fica aqui em São Paulo, Itaim Bibi, na Rua Mauri, que é uma rua que tem belíssimos restaurantes, inclusive agora que ele anda fazendo croqueta e é vizinho da casa onde eu moro, eu essa semana vou ter que ir lá comer pelo menos um Convidadíssimo. pratinho de croqueta. É, 3281. Você põe Jardim Europa? É Jardim Europa. É Itaim ali, né? Aranda chama. E tem um brasão e tudo aqui. Né? Então vamos ao intervalo, já voltamos para concluir aqui a nossa conversa falando mais de comida. Ok, estou de volta para o programa Mercado Futuro. Meu entrevistado é o Mendes. O Mendes é o chefe agora, CEO do restaurante Aranda, ali no Jardim Europa, ali na Rua Mauri, que tem uma forte influência espanhola. Ele foi lá. Eu queria aproveitar esse último bloco, nós vamos falar um pouco de comida ainda, mas falar de vinho. Como é que, por exemplo, tem restaurantes que eu frequento que o vinho o preço é extremamente competitivo. E tem alguns que o vinho você não pode beber, é muito caro. Eu não posso, né? Vou dizer assim. E tem outros não, que me parece que a política não é ganhar, sei lá, 10, 20, não sei quanto, no vinho. É fazer com que as pessoas tomem mais vinho. Como é que você faz lá no Aranda? Eu como sommelier e como gosto de vinho e eu fico feliz quando eu vejo qualquer pessoa tomando vinho, porque independente do vinho que ele esteja tomando, se ele tomou hoje o vinho mais básico que seja, ele vai ter sempre a curiosidade em tomar outro vinho e ir subindo e tal. Então ele não sai mais do mundo do vinho, porque o mundo do vinho ele te deixa mais satisfeito, harmoniza melhor a comida, você não fica tão inflado, aquela coisa, você não fica pesado e tudo. Então a nossa política é
vender mais vinho. Então o nosso preço é custo baixo. Tanto que a carta de vinho é mais enxuta, reduzir. O Brasil tem uma variedade imensa, imensa de vinhos. Então, sabendo garimpar, sabendo buscar, você tem um bom vinho custo-benefício, custo-qualidade. Então a ideia é essa. Não usar aquelas marcas famosas, porque também assim, o problema do vinho também é esse. Tem marcas que ficaram famosas e começam a pôr o preço muito alto. Muito alto. Outro dia eu vi uma discussão, mas é coisa do Jorge Luque lá no Jornal Valor Econômico, falando sobre rolhas. Olha, isso dá para fazer um programa de horas. Dá. Você é favorável à rolha de cortiça, aquela que português produz. Tem uma rolha de plástico que eu acho horrenda. E tem uma que, para mim, parece que eu estou abrindo um refrigerante, que é a rosca. Screw cap. É Screw cap. E tem de vidro também. Ah, também tem de vidro. Itália fez de vidro. Não, isso é só para te provocar, porque isso é uma... Eu leva acho horas. eu acho que é assim, viu, Regis? É assim. Há vinhos que são produzidos para um consumo rápido que você pode ver que por que tem rolha maior, rolha menor, É. até por isso. Então, o vinho que é feito para um consumo mais rápido, que é um vinho que não há necessidade, você pode trabalhar uma screw cap, porque você sabe que vai ser consumido rápido e um vinho que tem menor custo. Agora, um vinho caro, aí você vai usar uma rolha tradicional, clássica, que tem todo aquele trabalho que tem que ser feito, a garrafa deitada, em contato com tudo isso. Então, eu acho que assim, há espaço para todos, desde que seja adequado para cada vinho. Você ia adorar essa história, você como sommelier. Eu e na Cidade do Cabo, na África do Sul, eu ouvi falar de um vinho doce para acompanhar doce. Sobremesa. O Vin de Constance, que é um vinho que dizem que o Napoleão Bonaparte, quando estava morrendo lá numa ilha que ele diz, daria meu reino por uma taça desse Vin de Constance. E aí estava lá eu num super hotel, tinha uma loja de vinhos. Aí eu queria saber o que era o vinho da Constanza, lá, sei lá, que é da África do Sul desde 1600, depois parou, depois voltou lá. Eu falei, mas ele é parecido com o quê? Né, vinho doce. Eu falei, vinho do Porto, o cara quase me matou. Sauternes, monsieur, Sauternes, que é um vinho para acompanhar a sobremesa francês. Bom, na questão, o que eu acho legal de restaurante, além de coisa que não adianta a gente falar aqui porque não dá tempo, são o que me chama, que eu olho em restaurante, são os talheres, os pratos, o guardanapo. Isso tudo quem define é você também? Exato. Como é que vai ser? Exato, assim, quando você sonha, Porque tudo você tem a ver, desenha a um luz, restaurante, tem tudo. quando você desenha um restaurante, quando você vai fazer um restaurante, você tem que ter uma identidade, né? Você precisa de uma identidade. Essa identidade é o prato, por exemplo, vamos falar, você está falando de Espanha, por exemplo, no meu caso, então você tem pratos coloridos como Ah, que legal. lá o restaurante você pode sentar 4 pessoas numa mesa e vir 4 pratos de cores diferentes. Que isso é super legal. Não Eu é? acho. Então, não precisa ser mais aquele classicão da Espanha que você tem que ir lá e tal. Então a ideia é essa, eu deixei ele mais descoladinho, mais jovenzinho. O garçom, um tá com uma roupa, o outro maître, às vezes tem dia que ele tá de blazer, tem dia que ele tá com algo mais descolado. Então a ideia é essa, não deixar nada muito agressivo. O que tem que estar boa lá é a comida e os serviços. Tem que sair satisfeito e indicar para alguém, falar para alguém. Esse boca a boca que tem que ser legal. Não, e o negócio legal do restaurante é o seguinte, tem uma lanchonete que eu vou ali perto, aqui em Floriano. Cara, isso também importante em restaurante. O garçom lá é lá é um sistema assim, um toma nota no... é aquele aparelhinho esse. Palm. Como é que chama isso? Palm top. Palm top. E quem vem trazer comida é uma outra pessoa. Comida, batata. E, cara, ele já tá andando arrastando o pé. Ele tá lá desde que eu era moleque. Então você confia no cara. Dá certo. Tem esse negócio também, né? A afinidade com o garçom, ou que seja. Mas de qualquer maneira, para ser garçom tem que ser educado e muito paciente, né? Muito educado. E todo cliente gosta de ser reconhecido ou chamado pelo nome, bem tratado. Isso é muito importante. Então, se o garçom
Só não pode ser muito chato, né? De ficar Sim, incomodando, passar, já né? passar. Ficar over ali, né? Até aí você precisa ter um cuidado para não errar. Então, imagina se você está chegando no restaurante com seus convidados e você ser tratado pelo nome. Não, Isso, entendeu? Então isso valoriza. É muito valoriza. importante isso, você saber. Uhum. E quando a gente, eu até falei isso esse dia, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, que é legal quando vocês, eu tenho 30 anos, esse ano eu completei 30 anos de gastronomia, de restaurante. Então eu já sei, eu conheço muito clientes que eu conheço e que me conhecem. Então quando ele vem a primeira vez no meu restaurante agora, o Aranda, que ele ia no anterior, eu digo, seja bem-vindo. Você continua tomando aquele vinho? Você lembra, né? Continua. Você ainda gosta da carne naquele ponto? É. O É, cara fica. Você não esqueceu? Olha que legal, não sei o que e não, é tal, né? sopa. Você Isso é sente em ótimo. casa, Você né, tem em cara? casa. Você Essa tá em que é casa, a tem em ideia. casa. Então isso dá uma confiança também ao Essa que é a cliente, né? ideia de você se sentir bem, né? Quer dizer, eu sempre falo que eu vou em restaurante que eu me sinto em casa, que eu me sinto bem. É isso aí. Independente de outras coisas, da comida, evidentemente. Você diz, se eu esquecer a carteira, não acontece nada. Eu volto para pagar amanhã. Ah, Estou isso. em casa. Você sabe que isso, você está falando disso, tem um minuto de programa. Uma vez eu convidei algumas pessoas para fazer uma happy hour no Rubaiá da Alameda Santos e esqueci o cartão. Ainda bem que eu conheço o Belarmino. Tá em casa. Falei com o gerente, falou, olha, eu venho amanhã pagar. Não, tudo bem, pode ir, já me conheciam. Que isso sou sufoco. Tá vendo? Se Bom, você estivesse no restaurante e você não era conhecido, imagina o pino que você tava, né? fim de semana, hoje, né, no fim de semana ou na sexta-feira, irei comer croqueta no Aranda. E você escolhe um vinho pra gente lá, um vinho assim, Tempranilho. honesto. Da uva tempranilho. Tem praninho? É, Tá bom. Espanha. Tem bastante Combina tempranilho. com jamon. Ramon. Combina bem, combina bem. Mendes, um prazer te conhecer. Você vai voltar aqui pra gente falar. Deixa eu ir lá conhecer, depois a gente combina outra coisa aqui. Com certeza. Estou aguardando você e Vamos, não. todos E estão do público convidados. aqui O que está em Amauri São Paulo, 328, lá onde era o Trindade, é vai lá. fácil. Almoço e jantar. Almoço, jantar, Menos domingo jantar. executivo, bom preço no almoço. E tem o à la carte À também. la carte também. Obrigado, foi um prazer te conhecer. Tem que agradecer ao Adalberto Piotto, que ele que ligou a gente aqui um com o outro, né? Piotto vai lá? Ele vai, de vez em quando vai. Quando tem Então tempo. hoje vou Esse conhece bem de vinho, viu? Conhece? Conhece. Tem bom gosto. Legal. Obrigado, Mendes, mais uma Obrigado vez. a Até a você. próxima. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Até o próximo programa.